A Iugoslávia, ela surgiu em 1918. Esse país nasceu como um desdobramento do final da Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, já existia o Reino da Sérvia, e com o final da Primeira Guerra Mundial, ao Reino da Sérvia foram anexados territórios que pertenciam ao antigo Império Austro-Húngaro, que perdeu, juntamente com a Alemanha e com o Império Otomano, e acabou sendo dissolvido. E essas regiões que foram adicionadas ao Reino da Sérvia foram o que é hoje a Croácia, a Eslovênia, Montenegro e também a Macedônia, formando esse novo país, os eslavos do sul. Né? Iugoslávia, fazendo uma tradução, seria isso, eslavos do sul. Nos seus primeiros anos de existência, a Iugoslávia foi um reino, liderado principalmente pelos sérvios. Então os sérvios, eles dominavam esses outros povos que habitavam a Iugoslávia. Em 1941, já no auge da Segunda Guerra Mundial, tropas italianas e também tropas alemãs invadem a Iugoslávia. A Iugoslávia é arrasada, mais de 1.700.000 jugoslavos, melhor dizendo, morrem durante o conflito. Isso é uma quantidade altíssima de pessoas, ainda mais se for levar em conta que a Iugoslávia tinha 15 milhões de habitantes, ou seja, mais de 10% da população morreu durante o conflito. E nessas lutas contra os fascistas e nazistas, o governo iugoslavo não deu conta, o exército iugoslavo também não deu conta, e quem acabou assumindo a liderança foram guerrilheiros liderados pelo Partido Comunista da Iugoslávia. E se destacou o Josip Broz Tito, que inclusive, quando a guerra acabou e os iugoslavos conseguiram se libertar do domínio fascista sem a ajuda dos soviéticos, como tinha acontecido em vários países do leste europeu, ele assumiu o governo da Iugoslávia. Então a Iugoslávia deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república socialista. E foi assim até a morte do Tito, em 1980. O país que ele governava, ele era não alinhado. Então, no contexto da Guerra Fria, havia os países aliados da União Soviética e também havia os países aliados dos Estados Unidos. Geralmente os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos e os países socialistas alinhados à União Soviética. Entretanto, surgiu um grupo chamado de não alinhado, que eram o quê? Países que queriam seguir seu próprio caminho, sem ter que pedir a bênção, seja para os Estados Unidos, seja para a União Soviética. Esse grupo tinha vários países, principalmente o Egito, a Índia. Esses dois países, inclusive, eles eram capitalistas, porém eram não alinhados. E entre os países socialistas, a Iugoslávia era um não alinhado. Apesar de ser socialista, eles não eram aliados da União Soviética. Eles tinham relações tanto com os soviéticos quanto também com os estadunidenses. Em 1980, o Tito morreu e o país começou a enfrentar algumas turbulências. Por quê? Como eu disse, os sérvios eles oprimiam muito os outros povos que formavam a Iugoslávia, e esses povos oprimidos começaram a se movimentar visando mais autonomia ou até mesmo a independência. E essas pressões aumentaram com o colapso do socialismo a partir da queda do Muro de Berlim em 89. Logo no ano seguinte, em 90, esses povos dominados, eles começaram a se rebelar e teve início na Iugoslávia várias guerras civis. A guerra civil mais violenta que explodiu na Iugoslávia naquela época foi a Guerra da Bósnia. Ela durou de 1992 até 1995 e ela custou a vida de 250.000 cidadãos. Esse foi o conflito mais violento que ocorreu na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os bósnios conseguiram se separar da Iugoslávia. A Bósnia hoje é um país independente, de maioria muçulmana. Inclusive houve vários massacres de muçulmanos feitos por sérvios durante essa guerra. Inclusive vários dos envolvidos nesses massacres foram condenados à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. E os outros povos que também formavam a Iugoslávia tiveram que guerrear contra os sérvios e conseguiram sua independência. A Croácia, a Eslovênia e a Macedônia do Norte são outros exemplos. No ano de 2003, oficialmente, a Iugoslávia acabou. Nasceu daí um novo país, Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro teve uma duração muito breve. No ano de 2006, houve um plebiscito em Montenegro e a população montenegrina decidiu se separar da Sérvia. Então, dessa forma, Montenegro virou um país e a Sérvia se tornou outro. E aí tem um fato interessante, inclusive a Iugoslávia sempre teve boas equipes, não só no futebol, mas também no basquete, né?
era uma potência esportiva, com destaque no basquete e no futebol. E aí um fato interessante, que com o fim da Iugoslávia, surgiu a seleção de Sérvia e Montenegro, e durante a Copa de 2006 foi decretado o fim de Sérvia e Montenegro, ou seja, quando a Copa do Mundo começou, Sérvia e Montenegro era um país que estava ali representado na Copa do Mundo, e já no fim da primeira fase, Sérvia e Montenegro nem existia mais. Isso acabou se refletindo, né, na equipe, porque Sérvia e Montenegro, inclusive, era cotada para fazer uma boa campanha naquela Copa do Mundo, disputada na Alemanha, e acabou sendo humilhada, tomou de 6 da Argentina, perdeu todos os jogos no torneio, e isso possivelmente foi uma consequência aí dessa dissolução do país durante a competição. Então esse aí é um fato inédito. Foi a primeira e única vez que um país ele acabou durante a Copa do Mundo. É bom lembrar que na Copa de 38, a Áustria, ela de última hora não disputou porque a Alemanha tinha invadido ela um pouco antes. Mas foi antes da Copa começar, né? Então a Áustria foi invadida pelos alemães antes mesmo da Copa começar. Só que não deu tempo de substituir. Já nesse caso, né, o país, no caso a Sérvia e Montenegro, acabou durante a Copa do Mundo. Isso aí é uma curiosidade, né? Eu gosto muito de futebol, né? Quem acompanha o canal sabe disso, então estou trazendo aí só para dar uma incrementada nesse vídeo. Bem, se você gostou, peço aí que curta, comente, se possível também compartilhe aí nas redes sociais, e se ainda não for inscrito, dá uma moral e se inscreva aí no canal. Obrigado.